Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Senhor amado, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, venha estar me perdoando em nome de Jesus. Em segundo lugar, Pai amado, neste momento eu venho pedir ao Senhor que venha, Pai amado, usar a minha vida nas suas mãos, que venha, Pai amado, transformar a vida do Diego em um instrumento para transmitir, para falar, para fazer o querer do Senhor Deus, também do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Venha usar a minha vida como um instrumento em suas mãos. Assim, Pai amado, como um músico utiliza um instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, Pai amado, neste momento eu venho colocar-me como um instrumento nas suas mãos. E o que o Senhor venha ser, Pai amado, o maestro, venha ser um músico, venha ser, Pai amado, um especialista neste instrumento chamado Diego Freitas. Pai amado, neste momento também quero pedir ao Senhor que assim, Pai amado, como um músico, ou na realidade como o instrumento, não tem, Pai amado, vida própria, não faz o que ele quer, não toca as notas musicais que ele quer. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, que neste momento venha que fazer sair de mim apenas as palavras, o ensinamento, as palavras de revelação, os segredos que o Senhor quiser transmitir. Que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, que não seja do meu jeito, mas que seja do jeito do Senhor, do querer do Senhor e da maneira do Senhor. Eu venho convidar o Espírito Santo a tomar posse deste instrumento e usar a minha vida para transmitir a palavra do Senhor Deus, a palavra de conhecimento em nome do Senhor Jesus, porque assim como um instrumento, ele está afinado, preparado, novo, bonito, pronto para transmitir, para tocar e para soar as notas musicais. Este instrumento, sem o músico, ele não é nada. E assim como este instrumento não pode fazer nada por conta própria, eu também peço ao Senhor Jesus que use a minha vida, que o Espírito Santo use a minha vida e coloque as minhas vontades de lado, em nome do Senhor Jesus. E também peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, peço à Trindade Santa que venha levar este estudo bíblico aos 4 cantos do planeta, que todas as pessoas que queiram, que precisam, que necessitam, que estão buscando conhecimento sobre o Senhor Jesus, conhecimento sobre os Evangelhos, conhecimento sobre o Espírito Santo, conhecimento sobre Deus, essas pessoas que estão buscando conhecer os 4 Evangelhos cada vez mais e mais, que elas venham ter acesso. E eu peço ao Espírito Santo, venha transformar estes vídeos gravados originalmente em português do Brasil em idiomas do mundo inteiro, e que venha levar essa palavra no idioma original de cada pessoa. Eu acredito nisso, tenho fé e coloco em prática. E assim eu agradeço mais uma vez. Abençoe, venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir a nossa mente, e que todos os segredos de Mateus capítulo 11 venham ser revelados no dia de hoje. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Mateus capítulo de número 11. O título diz: As 3 cidades impenitentes. Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: Versículo 21. Ai de ti, Corazim!
Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Versículo de número 22, diz assim: Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque, se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Versículo 24 e último do estudo de hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E assim, meus queridos, minhas queridas, nós acabamos de ler os versículos que vamos estudar no estudo de hoje, de Mateus capítulo de número 11, ok? Antes de iniciarmos o estudo bíblico, de mastigarmos, né, versículo por versículo, eu quero dar alguns recados, ok? Como se você está chegando agora, é o primeiro estudo que você faz aqui do projeto Quero Conhecer Jesus, eu quero me apresentar rapidamente, ok? Meu nome é Diego Freitas, eu sou um discípulo de Jesus, a qual nós, discípulos, temos a missão de mastigarmos e entregarmos exatamente o Jesus dos 4 evangelhos. A nossa missão não é montar igreja, a nossa missão não é, digamos assim, montar uma religião, fazer uma religião. Não. A nossa missão é ensinar pessoas sobre o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? O que significa o nome discípulo? Significa aluno. Então Jesus disse: vocês são os meus alunos, meus discípulos. E Jesus também diz: ide e fazei discípulos. Para quem? Jesus está falando para gerarmos discípulos para ele. Por quê? No livro também de Mateus, você vai encontrar Jesus ele usando a expressão que o servo não deve buscar ser mais do que o seu senhor. Basta ao servo ser como o seu senhor e ao discípulo ser como o seu mestre. Ou seja, Jesus aí deixa muito claro que nós, discípulos, a nossa missão é propagar, ou seja, divulgar, ou seja, levar às pessoas a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. E por isso eu sou um discípulo de Jesus. Uma outra coisa que talvez você nunca pensou na sua vida: para que um discípulo vire um mestre, pela regra, o mestre ele tem que morrer. Por exemplo, Eliseu só virou mestre ou profeta após o mestre dele morrer ou ir para o céu, no caso de Elias, ok? Elias era o mestre de Eliseu, e Eliseu só ocupou o lugar de mestre após a morte, digamos assim, ou a ida de Elias desta vida para outra vida. Agora eu te pergunto, como que alguém pode ser mestre ou estar acima de Jesus, sendo que o nosso mestre não morreu? Então Jesus ele não morreu. Morreu, ressuscitou, mas nós sabemos que ele foi para o céu e ele, digamos assim, ainda está presente nos dias de hoje. Se você buscar, se você quiser ter intimidade com Jesus, ele pode sim. Assim como apareceu para Paulo, ele pode aparecer para você. Assim como eu tive uma experiência de arrebatamento e o que o próprio Jesus falou comigo em arrebatamento, você também pode viver essa experiência. Porque o meu mestre, o Senhor Jesus, o pastor dos pastores, digamos assim, o bom pastor, né, como ele mesmo disse, ainda está vivo, ok? Então, resumindo, é um pouquinho do que eu sou. Eu sou digamos assim, um homem que exatamente nessa fase tenho 39 anos de idade.
eu aceitei a Jesus, né, digamos assim, com 7 anos. Estou cristão, sou cristão há 32 anos, exatamente nessa gravação, 32 anos de cristão. Não estou falando 32 anos de evangélico, de católico, de religioso, não. Estou falando 32 anos de cristão, vivendo todos os dias novas experiências com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, levando a palavra dele desde os meus 7 anos de idade, ok? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o discípulo Diego Freitas, é simples. É só você pesquisar no YouTube Discípulo Diego Freitas. Eu tenho meu canal oficial, que lá eu conto alguns testemunhos que eu já vivi na minha vida, amém? Então, o recado que eu tenho para dar, o primeiro é esse. O segundo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho, porque aqui neste canal do projeto Quero Conhecer Jesus tem estudos bíblicos todos os dias. Temos estudos bíblicos e versículos, ou o Explicando Versículos, é onde nós explicamos versículo por versículo, e também temos o estudo completo, igual este que você está assistindo, mas também temos versículo, digamos assim, que são os cortes do estudo bíblico distribuído aí pela internet, ok? Então se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like para que você seja avisado pelo YouTube cada vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Tá certo? Eu quero pedir para você também, como já falei e repito, deixar o seu like, porque é muito importante. E uma terceira coisa, vá agora mesmo, por favor, agora, vá nos comentários deste vídeo e escreva: quero conhecer Jesus. Só isso. Quero conhecer Jesus. E assim você me ajuda a continuar postando vídeos, a continuar evangelizando, e também você vai nos ajudar a levar mais essa palavra para mais pessoas através do YouTube, ok? Que Deus abençoe grandemente. Agora vamos para o estudo bíblico de hoje. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 11, o título diz: As 3 cidades impenitentes. Repito, as 3 cidades impenitentes. No título, né, deste estudo de hoje, o título ele já fala o quê? De 3 cidades. 3 cidades a qual nós vamos ouvir falar durante o estudo bíblico de hoje, ok? E a palavra impenitentes, segundo o dicionário, significa que não se penitencia, que não mostra arrependimento, que persiste, que se obstina no erro, no vício, no crime, contumaz no pecado, relapso, ok? Então este é o significado da palavra impenitente. Então Jesus está falando o quê? De 3 cidades impenitentes, que significa 3 cidades que não se arrependeram, 3 cidades que não se livram dos seus vícios, 3 cidades que não reconhecem o que Deus está fazendo pela vida delas, ok? Então, resumindo, o que Jesus vai falar aqui é de 3 cidades, nas cidades a qual Jesus vai citar, aconteceram milagres, aconteceram transformações, aconteceram curas, libertação e muito mais. Mas mesmo tudo isso sendo feito nessas cidades, a cidade não se arrependeu. A cidade não reconheceu o seu pecado. As cidades, que no caso são 3, não se arrependeram e não reconheceram o que Deus estava fazendo por elas. Ok? Então Jesus ele cita bem isso. Aí você fala assim, mas Diego, a cidade se arrepender? A cidade reconhecer e assim por diante? Quando nós falamos da cidade, é óbvio que estamos falando do povo que mora naquelas
cidades. Jesus, em momento nenhum, ele vai falar para aquelas cidades, literalmente, o cimento, o concreto, os prédios, as casas, as construções, as ruas, as árvores, o mato, a terra, as pedras, assim por diante, se curvarem. A cidade, digamos assim, o cimento dela, o físico da cidade se arrepender. Não, é óbvio que Jesus não está falando sobre os prédios daquela cidade, digamos assim, os palácios daquela cidade. Não, Jesus está falando do povo, das pessoas que moram naquela cidade. Eu sei que é óbvio, né, que Jesus não estava falando para os prédios daquela cidade, mas é um estudo. Então eu tenho que, digamos assim, deixar bem claro e o máximo mastigado cada trecho, ok? Então Jesus ele vai falar de 3 cidades que não se arrependeram, 3 cidades que não reconheceram, 3 cidades que não valorizaram o que Deus estava fazendo por elas, pelo povo daquela cidade. E você vai aprender, porque nos dias de hoje também temos muitas pessoas que não reconhecem, que não valorizam o que Deus tem feito pelas suas vidas. Me diz você é grato ou grata pelas coisas que Deus tem feito na sua vida? Você valoriza o que Deus tem feito na sua vida? Você, digamos assim, digamos que você, mesmo as coisas que dá errado, você agradece a Deus? Mas Diego, como que eu vou valorizar, agradecer a Deus, sendo que eu pedi para Deus uma porta de emprego e Ele me deu uma péssima porta de emprego? Se eu pedi para Deus condições financeiras e Deus me deu mais prova? Se eu pedi para Deus paciência e Deus me testou a minha paciência? Se eu pedi para Deus dinheiro e Ele me trouxe fome? Como que eu vou valorizar isso, sendo que Deus me deu o contrário do que Ele ou do que eu pedi para Ele? É simples. Se você acha que Deus não fez o que você pediu, é porque você precisa conhecer Deus. Precisa conhecer quem é Deus. Precisa conhecer quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Sabe quem é que faz exatamente o que você quer? É o diabo. O diabo, se você pedir para ele e falar assim, diabo, ou demônios, né? Você chegar nos demônios e falar assim, olha, eu dou para vocês o que vocês quiserem, se vocês me derem tal coisa. Eu quero um carro, por exemplo, tá? Eu quero um carro. E você vai lá e acende vela, você faz o pacto, você faz o que o diabo pedir, você vai lá e faz, ok? Faz exatamente o que ele pede, ele vai te dar exatamente o que você quer. Porque o diabo quer que você se lasque. O diabo quer que você se dane. O diabo quer que você morra. Exato, o diabo quer que você se afaste de Deus cada vez mais. E o diabo não quer saber se você vai saber, digamos assim, usar aquilo que você pediu. Se você vai saber valorizar aquilo que você pediu. Se você vai ter uma vida boa ou uma vida ruim com aquilo que você pediu. O diabo não tá nem aí. Já Deus não. Deus, quando você pede para ele, por exemplo, um carro. Deus, eu quero um carro. Que isso iria me ajudar. Sabe a primeira coisa que Deus vai pôr na sua cabeça? Ou Ele vai trazer para você a necessidade de ter um carro. E através dessa necessidade, Ele vai te ensinar a valorizar quando você tiver o carro. Então, quando Jesus ele está falando das cidades, Ele também está falando de pessoas, seres humanos. Ele está falando de você. No estudo de hoje você vai ouvir muitas coisas que você vai falar assim, pensando bem, rapaz, essas coisas aí servem para mim. Eu tô ouvindo aqui, Diego, o estudo bíblico, tô assistindo o estudo bíblico, mas parece que a mensagem tá falando sobre mim, sobre a minha pessoa. Sabe por quê? Quando você pede para Deus um carro, como eu dei o exemplo, Deus ele vai te mostrar que primeiro você precisa de uma CNH, de uma carteira de motorista, para dirigir aquele carro. Você precisa aprender a dirigir, ou seja, como funciona o carro para você dirigir ele. O diabo ele vai lá e te dá e você que se dane. Agora, Deus não. Ele vai te preparar
para você receber aquilo a qual você tanto está buscando. E no estudo de hoje você vai ver que você vai aprender exatamente sobre a preparação para receber algo. E também vai aprender o que acontece na vida de pessoas que não se prepararam para receber algo que gostaria. Ok? Então este é o significado só do título do estudo de hoje. Mateus capítulo 11. As 3 cidades impenitentes. Vamos para o primeiro versículo de hoje? Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo... Vamos lá. Primeira parte do versículo. Então começou ele a lançar em rosto as cidades. O que significa isso? Começou ele quem? Jesus, ok? Jesus começou a lançar em rosto. Sabe aquela palavrinha que muitas pessoas antigamente usavam? Hoje em dia, né, o povo tá meio mimizento aí, meio enjoado, não usa tanto, né? Mas a palavra que falava assim, pô, fulano de tal jogou na minha cara. Fulano de tal jogou na minha cara que um dia eu precisei dele, ele me ajudou e eu não reconheci. Ele jogou na minha cara que um dia eu pedi dinheiro emprestado para ele e eu não reconheci, ok, até paguei a dívida, mas eu não fui grato e ele jogou na minha cara. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso, jogando na cara das pessoas. Imagine que Jesus estava num determinado local, onde estava rodeado por pessoas ali por todos os lugares, olhando para Jesus, querendo ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir o que Jesus tinha para dizer. E Jesus simplesmente olha para aquelas pessoas e começa a dizer, e começou ele a lançar em rostos as cidades. E ali então Jesus começou a lançar, falar, e ele começou a dizer, e o versículo continua, e diz, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Jesus começou a apontar o dedo e falando para vocês que são da cidade tal, vocês que são da cidade X, vocês que são da cidade Y, vocês que são da cidade A, vocês que são da cidade tal, vocês isso, o Deus Jesus ali começou a apontar o bedelho, como dizem os antigos, a apontar o dedo e a falar e a jogar na cara deles e falar um monte de coisa que você vai descobrir o que Jesus estava falando no decorrer do estudo, ok? Mas focando no versículo, Jesus literalmente começou a jogar na cara das pessoas e falando, vocês não valorizaram, vocês não valorizam, vocês, olha, tem cidade aí que se metade do que aconteceu na cidade de vocês tivesse acontecido lá, eles tinham se arrependido. E vocês? Vocês não se arrependem, vocês não reconhecem, vocês batem no peito achando que vocês são melhor do que alguém, melhor do que os outros, vocês não são nada. Você vai ver que no decorrer do estudo de hoje, Jesus está falando exatamente isso. Já pensou? Jesus chegar em você, vamos supor que você está vivendo aquela época de Jesus, literalmente, Jesus presente na terra, Jesus aqui de carne e osso, na sua frente, ele pregando a palavra e você ali em um auditório, você em uma praça, você em uma rua, e você ouvindo a palavra de Jesus falando assim, olha, eu vou até o culto tal, vai ter a pregação de Jesus, Jesus vai pregar, e eu vou lá ouvir as palavras de Jesus, o que Jesus está pregando, porque as pregações de Jesus é muito boa, é isso, é aquilo, e de repente quando você chega, Jesus está com o dedo assim, ó. E Jesus começa a apontar para você, jogar um monte de coisa na sua cara. Jesus começa a lançar um monte de coisa na sua cara. E Jesus começa falando assim, você não é digno de receber o que você recebeu. Você não é grato por tudo que Deus já fez por você. Você não é grata por tudo que Deus fez pela sua família. Você
só sabe reclamar, só sabe pedir, mas nunca agradece. E Jesus começa, irmão, com o dedo na sua cara, no dedo no seu nariz, apontando e falando um monte de coisa. Essa é a hora que o religioso fica louco da vida. Porque o religioso vai vir aqui e vai falar o quê? Jesus jamais jogaria algo na minha cara. Jesus jamais apontaria o dedo na minha cara. Se você pensa isso, você é um religioso, você não é cristão. Porque o Jesus da Bíblia, o que eu tô lendo é a sua Bíblia. Abriu a sua Bíblia? Lembra, toda vez eu falo, quando for vir fazer qualquer estudo comigo, abra a sua Bíblia e leia junto comigo. Me diz aí, na sua Bíblia está escrito que Jesus começou a lançar em rosto as cidades a qual ele fez a maior parte dos seus prodígios? Prodígio significa milagres, cura, libertação e assim por diante. Então, se o Jesus que você diz servir, que na sua religião fala que é um Jesus mansinho, um Jesus fofinho, um Jesus coraçãozinho, exato, um Jesus de uns pregadores aí, a citar nomes, né? Mas não vou citar nomes, não. De uns pregadores aí que falam que você é o centro de Deus. Deus fez tudo nesse mundo pra você. Jesus fez tudo pra você. Jesus morreu na cruz por você. Ai, porque você é fofinho, gostosinho, bonitinho. Ai, lindão do papai. Se você acredita num Jesus frajuto desse, um Jesus, desculpa a palavra, mas um Jesus bunda mole desse jeito, então sai do vídeo e vá viver a sua religião. Porque aqui, amigão, é um Jesus que, se precisar pegar você pelo cabelo e te arrastar para você tomar vergonha na sua cara, o Jesus que a Bíblia ensina vai fazer. Porque Jesus, quando você vê Jesus falando que o pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma, pegou no colinho aqui e trouxe, parece lindo, mas não. Você já imaginou o que o pastor teve que fazer para ajudar aquela ovelha? Porque Jesus, no caso da parábola, ele traz a ovelha no ombro porque a ovelha está machucada. Você já percebeu como você sofre quando você está machucado e vai no hospital? Porque o médico tem que curar você, tem que limpar a sua ferida, tem que pôr remédio, tem que te dar a injeção, tem que te colocar remédios ali que vai arder, que vai doer, que vai machucar. Parece que ele tá fazendo você sofrer, mas não, ele quer curar você. E Jesus, ele vai curar a sua vida, não através de palavras gostosinhas, palavras bonitinhas, palavras legalzinhas, não. Jesus, se precisar, ele vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: você não é capaz, não é merecedor de tudo que você já recebeu. Você não é digno, você não é, digamos assim, grato por tudo que você recebeu. Por isso, as bênçãos na sua vida estão travadas. Está recheado nos 4 evangelhos de palavras como essa, de Jesus corrigindo, Jesus pegando Pedro pela camiseta assim, puxando ele e falando: você é o diabo. Tá escrito, é só você ler. Mas não, religioso prefere quem? Um Jesus fofinho. O Jesus ursinhos carinhosos, sabe? Aquele Jesus fofinho, ursinho, bonitinho, gostosinho. Um Jesus que o diabo tem ensinado dentro das religiões. Então, já vamos começar do jeito certo. Se você veio para ouvir sobre um Jesus que faz tudo por você, que vai carregar a sua cruz, que você não precisa fazer nada para alcançar, digamos assim, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, o nível que o Espírito Santo quer. Você não precisa sacrificar nada. Se você veio por isso, achando que o Espírito Santo vai te carregar no colo, Jesus vai te carregar no colo, você deita na rede e só relaxa que eles vão fazer tudo por você. Se você veio aqui por isso, então faça-me o favor de sair do vídeo e vá estudar religião.
estudar Jesus, amigão, Jesus vai parecer que você tá entrando num ringue de UFC com ele. Quando você menos esperar, Jesus tá te dando um pé na sua fuça, um soco na sua fuça, você tá caindo e falando, poxa, Jesus tá fazendo isso, Jesus tá machucando. Daí ele fala assim, eu vou te machucar até a hora que você entender o que é o verdadeiro evangelho. E você vai ver na palavra. Isso é muito sério o que eu tô te falando. Ok? Então Jesus aqui, ele jogando na cara já do povo ali. E a palavra diz assim, ó. Operou a maior parte dos seus prodígios. Ou seja, as cidades a qual nós vamos estudar foram as cidades a qual Jesus operou os maiores, ou a quantidade maior de milagres, de curas, libertação, de coisas extraordinárias, ou simplificando, prodígios, ok? E o versículo termina assim, ó, o não se haverem arrependido. Por que Jesus estava jogando na cara das pessoas tudo isso? Sabe por quê? Simplesmente pela razão, pelo motivo que aquelas cidades não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das suas falhas, não reconheceram a bondade de Deus com eles, e por isso Jesus estava falando, vocês estão errados. Vocês não valorizam, vocês não são gratos pelo que está acontecendo na cidade de vocês, ok? Então Jesus ali no final do versículo 20, ele começa a dizer, ele lança o versículo 20, ok? E começa a mastigar, digamos assim, a detalhar sobre o que ele está falando. Vamos descobrir isso no versículo de número 21. Vamos para o próximo versículo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo 21. Diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O versículo de número 21 começa já daquele jeito, né? Ai de ti. Você sabe o que significa a palavra ai de ti? Imagine que eu chego em você agora e falo assim, ai de ti. Significa ai de você. Significa você vai sofrer. Significa você vai se lascar. Significa você vai, digamos assim, se arrepender do que você está fazendo. Ai de ti significa sofrimento. Ai de ti significa quando Deus pesar a mão em você, você está lascado. Ai de ti significa lascado. Ai de ti significa sofrimento. E ali então Jesus ele continua e diz assim, Corazim. Eita, minha voz. Que a voz está indo embora já, né? Nem começamos o estudo ainda. Mas vamos lá. O versículo 21 inicia, ai de ti, Corazim. O que significa Corazim? Vamos ao detalhe sobre a palavra Corazim que eu trago para você, antes da gente continuar, tá? Corazim ou Corazim, existe Corazim com C ou Corazim com K, tá? Foi uma antiga vila nos períodos romano e bizantino, mais conhecida pelos evangelhos. Ela ficava no Planalto de Corazim, na Alta Galileia, em uma colina acima da costa norte do Mar da Galileia, a 4 quilômetros de Cafarnaum, no que hoje é território de Israel. Então a cidade de Corazim, ela ficava ali, digamos assim, aos arredores da Galileia, ficava no local alto da Galileia, ok? Mas vamos simplificar. Então Corazim fazia parte de uma região chamada Galileia. Então Corazim fazia parte da região, certo? Da Galileia.
ok? Só para você saber o que quer dizer Corazim, que eu já vi aí umas lendas bem loucas aí, de uns teólogos aí, inventando que Corazim era algo espiritual, algo lá do céu. Não, não, irmão, nada mais, nada menos, uma pequena região dentro da Galileia, ponto, Corazim, ok? Aí Jesus fala, ai de ti, Betsaida. Vamos agora saber quem é Betsaida, vamos lá. Betsaida, cidade também chamada de Betsaida Júlia, que ficava à margem nordeste do lago da Galileia, ok? Então, as duas cidades, Jesus está na região da Galileia e Jesus olha para um lado e fala de Corazim, ele olha para o outro lado e fala de Betsaida. As duas palavras significam cidades que ficavam dentro da Galileia, da região da Galileia, ok? Agora vamos ao texto, para o que mais importa. Para mim, a geografia da palavra, do versículo, para mim não me interessa em nada, irmão. Não vai mudar em nada se eu souber aonde é exatamente o local que Jesus está falando. Para mim não muda nada, porque para mim o que importa é a parte espiritual do versículo. Então Jesus chega lá e fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus está dizendo nada mais, nada menos do que ai de ti, Diego, ai de ti, Raquel, ai de ti, Douglas, ai de ti, Lucas, ai de ti, fulano, ai de ti, ciclano, ai de ti, Beltrano, e assim por diante. O que Jesus está fazendo é nada mais, nada menos do que ele citar nome de pessoas. Jesus está citando cidades. Por exemplo, vamos supor que Jesus está numa região e ele fala assim, ai de ti, São Paulo, cidade de São Paulo, ok? Ai de ti, São Paulo, ai de ti, Rio de Janeiro, ai de ti, Fortaleza, ai de ti, Bahia, ai de ti, Minas Gerais, e assim por diante. Então Jesus está apontando e falando, ai de ti, está dizendo o quê? Vocês vão sofrer, vocês vão se lascar, vocês vão se arrepender. Por quê que Jesus está falando isso? Simples, continue o texto. E Jesus chega e diz assim, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, aí Jesus segue, certo? Quem é Tiro? Quem é Sidom? Cidade de Tiro e Sidom são cidades que eram da região também de Israel, mas não faziam parte de Israel. Eram cidades fora do país, fora do, digamos assim, do território de Israel, ok? Também tem algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento que fala de Tiro e Sidom, ok? Mas vamos focar no que Jesus está falando o quê? Vocês de Israel, vocês de Betsaida, vocês de Corazim, que fazem parte da cidade de Israel, fazem parte do território de Israel, fazem parte da cidade ou do território da Galileia, vocês não estão valorizando o que está acontecendo. Se isso tudo tivesse sendo feito na cidade de Tiro, na cidade de Sidom, que não fazem parte de Israel, não fazem parte do ambiente de Israel, não fazem parte do povo escolhido por Deus, essa cidade aconteceria o quê? Vamos continuar o versículo. Aí Jesus fala, né, repetindo, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Você que não sabe o que significa, né, que Jesus fala, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Pano de saco grosseiro, literalmente, imagine um pano, um saco, na verdade, de tecido. Sabe aquele saco de tecido de batata? Né, a maioria dos sacos ou das sacas de batata é feito de pano, porque eles são mais resistentes, ok? Naquela época de Jesus, existia algo em Israel que quando a pessoa se arrependia, quando a pessoa se, digamos assim, percebia que tinha feito algo errado para com Deus, eles vestiam o pano de saco, literalmente um pano igual àquelas sacas de tecido,
de batata, vestiam aquilo e no final Jesus fala, e com cinzas, ou seja, eles iam em locais onde naquela época, né, de Jesus, existia muitos fogões, que era o quê? Fogão a lenha. Não, é óbvio, né? Mas não existia fogão a gás, não existia micro-ondas, não existia essas coisas. Então imagine a quantidade de cinzas, cinza mesmo. Sabe quando você faz um churrasco e você pega lá a madeira, né? Para fazer o churrasco, você pega lá e coloca, tira do saco, coloca lá o carvão, né? Eu tinha esquecido o nome da palavra. Pega o carvão, coloca na churrasqueira, acende ele vai virar uma brasa, você vai assar a sua carne. Terminou de assar a carne, vai acontecer o quê? Aquele carvão ele vai começar a virar pó. Exato, e depois que ele queimou 100%, você vai ver que ele vai virar o quê? Cinza. E imagine naquela época de Jesus a quantidade de cinzas que não era gerada, que não era fabricada, a quantidade de cinza que as casas faziam. Por quê? Todos os fogões ou locais de cozimento nas casas era feito de quê? De madeira. Então alguém ia na floresta, ia num local, pegava ali troncos de árvore, galhos de árvore para colocar no fogão para gerar fogo e cozinhar nas residências. E depois disso, aquele galho virava cinza. E isso então, lá no tempo de Moisés, lá no tempo das leis de Moisés, quando Deus deu para ele as leis de Moisés, Moisés ensinou o povo que toda vez que o povo se arrependesse, reconhecesse que Deus era com eles, reconhecesse que eles estavam falhando com Deus, sempre que fizessem isso era para fazer o quê? Vestir o pano de saco e pegar o que Jesus chama de cinza, pegar as cinzas e jogar por cima da cabeça. Não é jogar para trás, não, jogar na cabeça. Então as pessoas ficavam vestidas, arrancavam toda a roupa e ficava só de saco de pano, ok? Que nem eu já falei e repito, iguais aquele saco de pano para carregar batata. Colocavam no corpo, pegavam cinzas e começavam a jogar em si, da mesma forma que Jó fez quando ele se arrependeu ou quando ele estava pedindo perdão para Deus de algo que nem Jó sabia o que fez, mas a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco e além disso usou cinzas para, digamos assim, demonstrar humildade, demonstrar arrependimento. Então toda vez que qualquer pessoa em Israel se arrependesse de algo, vestia a roupa de pano de saco e também usava as cinzas para jogar sobre si. Por quê? Eu vou explicar, né? É óbvio que as cinzas são frias, ok? Não é as cinzas da brasa pegando fogo e jogar... Não! É sobras de madeira, ok? É a madeira que foi usada no fogão a lenha, a qual depois que aquela cinza está fria, eles juntavam aquelas cinzas e ali alguns usavam no plantio. Você sabe que a cinza de madeira é um ótimo adubo. Exatamente, é um ótimo adubo. Então ali, Jesus ele dá o exemplo disso para o povo se arrepender. Então quando eles usavam a cinza, ela era fria. Era só uma poeira de madeira. E isso demonstrava o quê? Humildade. Imagina, a pessoa ficar toda suja de cinza e ainda num pano de saco. Isso mostrava o quê? Que todo o ego, toda a arrogância, todo o achismo, eu sou demais, eu sou sensacional, eu sou o cara. Isso acabava por quando a pessoa se arrependia. E a demonstração de arrependimento era pano de saco e cinza. Então Jesus, resumindo o versículo todo, vou ler de novo para a gente terminar, tá? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, muitas coisas eu fiz na cidade de vocês,
E vocês não valorizam. Vocês não se arrependem. Vocês ainda estão aí falando: nós somos a descendência de Abraão. Nós somos melhor do que qualquer pessoa. Nós somos melhores do que qualquer outro, digamos assim, outro país. Nós somos Israel. Nós somos o povo escolhido. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos demais. E eles continuavam fazendo isso porque eles não entendiam a mão de Deus sendo pesada neles. E também os milagres a qual Jesus fez através de Deus na cidade deles. O ego humano às vezes é tão grande que a pessoa não reconhece o que Deus tem feito na vida dela. Me diz você, amigo. Você só quer pedir cada vez mais. Você só quer mais, venha a nós. Como dizem, né, aquela frase, venha a nós, o vosso reino nada. Você só quer mais. Você quer trocar de carro. Você quer uma casa nova. Você quer mais dinheiro. Você pediu um emprego, agora quer um emprego melhor. Foi pro emprego melhor, agora eu quero um emprego melhor. Ah, eu ganho R$1.000 por mês, eu quero 2.000. Eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 6. Eu quero cada vez mais. E para Deus você tem feito o quê? Você tem reconhecido Deus como o foco da sua vida? Ou você lembra de Deus apenas quando você apenas quer uma bênção? Quando o seu filho fica dodói, aí você vai pedir: Deus, eu amo o Senhor, cura meu filhinho, cura minha filhinha. Ou seja, você só lembra de Deus quando você precisa dele? Ou você é daquele que fala assim: Deus, obrigado. Obrigado pelas provas. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelo que deu certo. E obrigado também por tudo que deu errado. Porque tudo que deu errado me ensinou. Eu agradeço o ensinamento que o Senhor me deu. Você reconhece? Ou faz igual a cidade de Corazim e a cidade de Betsaida? Me diz aí. Me diz aí nos comentários. Escreva aí nos comentários agora. Eu vou me arrepender. Eu quero me arrepender. Escreve aí: quero me arrepender. Exato, escreva: quero me arrepender. Entenda isso, irmão. Aprender é um privilégio. E nós aprendemos a cada dia. Não vá achando que eu, Diego, só tô aqui para ensinar. Não, cada mensagem dessa daqui, cada texto que eu trago para você aqui, eu aprendo e aprendo muito. Eu aprendo e aprendo demais. Por quê? Quando eu trago o estudo bíblico é porque eu já estudei o texto, já conheço. Mas quando você começa a falar sobre ele, o Espírito Santo revela coisas que você não tinha ainda percebido. Assim como vocês ficam surpresos com as revelações dos estudos, eu também fico. Muito. Saiba disso. E eu fico muito feliz. Então Jesus chega aqui e fala de Corazim, fala de Betsaida, fala de Tiro, fala de Sidom. Ele ali cita tudo isso. E agora também vem as partes, digamos assim, mais importantes do ensinamento de Jesus. Tudo isso é importante. Mas por que Jesus está falando tudo isso, Diego? Vamos descobrir no próximo versículo. Vamos ao versículo de número 22 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo 22 diz assim: Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então Jesus começa o versículo falando assim: Por isso, eu vos digo que... O que Jesus está dizendo aqui? Eu vos digo. Jesus está falando o quê? Eu estou falando.
eu estou afirmando, eu estou dando certeza de que isso vai acontecer. E ele continua, que eu vos digo que haverá menos rigor. Rigor significa cobrança. Rigor significa peso. Haverá menos cobrança, haverá menos peso para as cidades de Tiro e de Sidom no dia do juízo do que para vós. Lembrando, Jesus está olhando para judeus. Jesus está olhando para judeus, para mulheres, para homens que estão à frente de Jesus, na frente de Jesus, e Jesus está falando para eles o quê? Vocês vão ser mais cobrados no dia do juízo, que significa o quê? O dia do juízo é nada mais, nada menos do que o dia do juízo final. Ou seja, Jesus está falando que a cobrança para cima dos judeus, daquelas pessoas que estão ali, vai ser maior do que para as pessoas de Tiro e de Sidom. Por quê? Essas pessoas, o significado, tá? Significa o quê? Que essas pessoas de Betsaida e também de Corazim, ou seja, pessoas que estão na Galileia, que faz parte de Israel, essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de ver os milagres de Jesus, de verem as curas de Jesus, de ver as coisas sobrenaturais que Jesus fazia e também as coisas sobrenaturais que Jesus ensinava. Então ali quando Jesus fala assim, olha, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e de ver e de sentir tudo o que eu prometi, mas já que vocês não valorizaram, no dia do juízo, vocês serão pesados, mais cobrados, haverá mais cobrança em cima de vocês do que das pessoas a qual não tiveram acesso a Jesus. Isso aqui, irmão, significa nada mais, nada menos do que, imagine que as pessoas do Antigo Testamento, exato, lá do Antigo Testamento, não conheceram Jesus. Essas pessoas não tiveram acesso a Jesus. Não conheceram o caminho que te leva até Deus, que é Jesus. Não tiveram acesso ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo no cristianismo, o Espírito Santo te leva até Jesus e Jesus te leva até Deus. Exato. Você não vai conseguir ter acesso a Jesus se não tiver primeiro amizade com o Espírito Santo. Jesus disse lá no livro de João, lá no Evangelho de João, Jesus disse assim: eis que eu vou ter com o Pai, mas o Pai vai enviar para vocês o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vai lembrar vocês e ensinar vocês as minhas palavras. O que significa isso? Você vai ler o texto, você vai ler, você vai compreender, você vai entender. O Espírito Santo vai chegar em você e falar assim, ó, tudo isso daí significa isso, 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 isso. Agora, quando chegar no dia que o Espírito Santo for retirado aqui da terra, e quando nós formos para o céu, o Espírito Santo vai junto, ele não vai ficar aqui mais. E você vai ler o texto sem o Espírito Santo e você não vai entender nada. Então, os antigos, no Antigo Testamento, muitos deles não tiveram acesso a Jesus. E, aí falando de mim, ok? O entendimento que eu tenho da palavra, dos 4 evangelhos principalmente, quando Jesus morre e fica 3 dias morto, ele vai até os locais onde pessoas que não haviam ainda sido julgadas, ok? Não tinham sido, digamos assim, determinado já o local que elas iriam, elas tiveram a oportunidade de ouvir Jesus. E tiveram a oportunidade de se arrepender. Essas pessoas são as pessoas do Antigo Testamento. Pessoas que não tiveram acesso a Jesus antes dele nascer. Porque Jesus não existia naquela época. Elas não tiveram a oportunidade de seguir o caminho de Jesus.
E quando Jesus morre, ele vai até um determinado local, e neste local existiam pessoas que estavam aguardando o julgamento. E essas pessoas que estavam lá, elas tiveram a oportunidade de acreditar e aceitar Jesus como o Filho de Deus. Ok? Então Jesus, ele diz assim, ó: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, quem ouviu, você tá aí, você chegou até aqui, você fez os outros estudos aqui do projeto Quero Conhecer Jesus, e aí você fala assim: Diego, eu tive o conhecimento, mas pensando bem, acho que eu não vou seguir esse Jesus aí da Bíblia, não. Acho que eu vou seguir o Jesus que a igreja da religião lá ensina. O Jesus que o padre ensina. O Jesus que a religião tal ensina. Eu vou ir lá, Diego, que lá é um Jesus que eu dou o dízimo e ele vai me dar tudo o que eu quero. É um Jesus que quer meu dinheiro, ele não quer meu sacrifício. É um Jesus que ele quer meu dinheiro, ele não quer minha obediência. É um Jesus, Diego, que ele quer dinheiro, só isso. Ô Diego, dar dinheiro é mais fácil do que ter que orar, jejuar, ler a palavra, digamos assim, correr para não pecar, se esforçar para não pecar. Ah não, Diego, eu vou lá na igreja fulana, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu faço o que eu quiser. O pastor lá falou que eu tenho que ser fiel no dízimo. Se eu for fiel, eu tenho que demonstrar a fidelidade através do dinheiro. É só isso. Então faz o seguinte, amigo. Fecha esse vídeo e vai assistir a pregação do pastor lá. Não vá achando que eu vou ficar aqui te convencendo, falando: não, meu querido, o Jesus da Bíblia é o verdadeiro, deixa eu te provar que ele é o verdadeiro. Ó, Jesus fez isso, e ele te ama. Não abandona não, meu irmão. Se Jesus quer Jesus, uma certa vez, alguém ou pessoas, estavam ouvindo Jesus, e Jesus pregou tão pesado, mas tão pesado, que o povo virou as costas e deu linha na pipa, foi embora, foi para casa. E ali então a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: ô Senhor, pesar essas palavras. Jesus poderia falar: ai, é verdade, ai, os meus seguidores, eu não vou ter mais like, eu não vou ter mais compartilhamento, ai, e agora? Eu preguei pesado demais. Vai lá, Pedro, vai atrás lá deles, vai atrás lá, ô João, vai lá atrás, traz eles de volta, fala pra eles que eu estou arrependido. Jesus falou isso, irmão? Jesus falou isso, irmão? Sim ou não? Jesus se arrependeu da palavra que ele pregou? Da pregação que ele trouxe? Sim ou não? A palavra é, ou na verdade, a resposta é Jesus não se arrependeu. Jesus olhou assim para os discípulos em volta dele e disse: vocês também querem ir embora? Vaza, mano! Some da minha frente! Achou ruim do que eu falei? Achou ruim da pregação? Achou ruim da mensagem? Vaza! Vai embora! Pouco, vai lá! Vai, tchau! Achou ruim? Tchau! Tá esperando o quê? Tá esperando eu mandar vocês embora? Vocês serem livres para ir embora? Jesus falando isso para os discípulos. Querem vós também ir embora? Aí um deles, fala lá assim: não dá não. Não posso não. Quem mais tem o que o Senhor tem para nos dar? Quem mais pode nos dar o que o Senhor está nos dando? É ou não é? É ou não é? Então, meu querido, preste atenção. Jesus não está aqui para te convencer. O Espírito Santo não está aqui para te convencer. Não. Muito menos eu. Se eles não estão aqui para te convencer, quem dirá eu? Eu estou aqui para pregar a palavra. Eu estou aqui para ser instrumento. Eu estou aqui para transmitir exatamente o que o Espírito Santo me mandar. Não gostou? Fecha o vídeo e tchau. Fecha o vídeo e vaza.
vai cuidar da sua vida, vai ouvir aquele lá que fala assim, minhas ovelhas queridas. Vai lá, irmão. Vai lá nele. Lá é fácil. Só manda oferta para ele, que ele fica felizão e vai abençoar a sua vida. Simples assim. Agora, o Jesus da Bíblia não precisa do seu dinheiro. O Jesus da Bíblia não precisa do seu dízimo, da sua oferta. De novo. Jesus, ele está aqui para te dar a oportunidade da salvação. Vai ser salvo quem quiser. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Vai ser salvo aqueles que oram, jejuam e leem a palavra. Você está aqui no estudo mais uma vez. Estamos em Mateus 11. Parabéns para você que já fez os outros estudos, está orando, jejuando, lendo a palavra, parabéns. Você que não faz, aproveita enquanto você está vivo, porque talvez amanhã você não vai estar aqui mais. E aí, amigo, o prazo acabou. Neste exato momento, o prazo de validade para muita gente acabou. O que é o prazo de validade? É a morte. Pense nisso, é a morte. Então Jesus deixa claro que quem teve a oportunidade de conhecer Jesus e não valorizou, vai pagar um preço gigantesco. Vamos agora para o versículo de número 23 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 23 diz assim: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E tu, Cafarnaum. Cafarnaum, mais uma cidade que fazia parte do país Israel, ok? Então Jesus ele cita quais são lá no começo, lá no título, lembra? 3 cidades impenitentes, 3 cidades que não se arrependeram, 3 cidades que não reconheceram Jesus sendo quem ele é, ok? Então Jesus ele fala, e tu, e você, Cafarnaum? Betsaida, e a outra, tá aqui, e vocês? Vocês, moradores de Cafarnaum, tá achando o quê? Que vai ficar ileso? Que vai ficar aí só rindo das outras? Vocês, Cafarnaum, Jesus fala, né? E continua, que te ergues até aos céus, ou seja, uma cidade grande, poderosa, com grandes construções, coisas impressionantes. Serás abatida até aos infernos. Será abatida até aos infernos, quer dizer o quê? Você vai ser destruída até aos infernos. O que significa infernos? Infernos, irmãos, significa parte baixa, tá? Quando Jesus cita infernos, fisicamente, tá? Aqui ninguém tá falando que Jesus vai pegar a cidade inteira e vai lançar no inferno. Não. O que Jesus tá falando aqui é fisicamente, tá? Aqui sim, Jesus tá falando dos grandes monumentos, grandes construções, grandes coisas que aí existia em Cafarnaum. Então Jesus está dando um exemplo, ok? E falando assim, vamos supor, tá? Vamos supor que Jesus chega na cidade de São Paulo. Quem conhece a cidade de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, eu sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo, então eu sou paulistano, ok? E além disso, eu nasci e moro aqui até hoje, provavelmente eu ficar a vida inteira aqui em São Paulo, não sei quais são os planos de Deus, mas até agora, nesse vídeo, eu moro em São Paulo, essa gravação está sendo dentro de um estúdio em São Paulo. Então você, imagine, você olhar para São Paulo, os grandes prédios, as grandes construções, as coisas impressionantes que a cidade de São Paulo tem, e de repente Jesus olha assim e fala, vocês vão ser destruídos. Todos esses prédios de vocês serão derribados. Todos vocês serão destruídos. Serão jogados ao chão.
quer dizer que é o que quer dizer aqui, abatido até aos infernos, ou seja, vai ser abatido até o chão, vai ser derrubado todas essas pedras, todas essas construções. E ali Jesus então continua e diz: por quê? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ou seja, Jesus está falando para uma cidade de Israel. Jesus estava falando para uma cidade, uma grande cidade de Israel, povo judeu. E Jesus está falando assim: se lá em Sodoma, exato, Sodoma, tivesse acontecido o que aconteceu com vocês, essa cidade existiria até aos dias de hoje. Se lá tivesse acontecido os milagres, as coisas impressionantes que aconteceu em Cafarnaum, a cidade de Sodoma estaria viva até hoje. O que Jesus quis dizer isso? Jesus quis dizer com isso que a cidade de Cafarnaum tinha o coração duro. Já a cidade de Sodoma tinha um coração mole. O que significa? A pessoa de coração duro, ela demora, ela tem dificuldade para reconhecer o seu erro. Ela prefere morrer do que assumir o seu erro. Agora, a pessoa que tem um coração mais mole, digamos assim, ela não. Ela não, digamos assim, que essa pessoa, ela não tem dificuldade de se arrepender dos seus erros, das suas falhas. É o que Jesus está falando aqui. Que a cidade de Sodoma, lembrando, de novo, Jesus agora está falando das pessoas de Cafarnaum e das pessoas de Sodoma, das pessoas que moravam em Cafarnaum e das pessoas que moravam em Sodoma, ok? Então as pessoas que moravam em Sodoma, elas se arrependiam dos seus pecados com facilidade. Já as pessoas de Cafarnaum tinham o coração duro e não se arrependiam, não se arrependeram, certo? Então Jesus está falando exatamente isso. Sodoma era para viver até o momento aqui que Jesus está falando. Se eles tivessem tido a oportunidade de ouvir a palavra ou as palavras ou as pregações de Jesus e vivido os milagres a qual Jesus realizou. E o final do versículo diz: teria ela permanecido até hoje. Jesus aqui nesse versículo 23, ele quer simplificar, ele quer ensinar, ele quer revelar que quem tem um coração arrependido, um coração que reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, reconhece, digamos assim, que errou. Irmão, errar é humano. O problema não é errar. O problema é não se arrepender do que você fez. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que a palavra quer dizer quando fala assim: eis que Davi era segundo o coração de Deus. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que Davi era um homem de coração simples, de coração arrependido. Um homem que com facilidade ele reconhecia o seu erro, reconhecia a sua falha. Esse era Davi. Davi pecou? Pecou. Davi cometeu falhas grandiosas, terríveis. Cometeu. Mas ao mesmo tempo que ele cometia a falha, quando era revelado para ele a falha, o pecado dele, ele ia e falava: Senhor, eu me arrependo. Ele pegava pano de saco, pegava as cinzas, está escrito lá no livro de Samuel, pegava as cinzas, pegava o pano de saco e ele se arrependia dos seus erros, das suas falhas. Davi foi quem foi, não por causa da sua arrogância, da sua brabeza,
do guerreiro que ele era, guerreiro Davi, guerreiro, rei guerreiro, né? Poucos guerreiros existiam que era rei e guerreiro ao mesmo tempo, mas Davi, um guerreiro nato, ele não conquistou tudo que ele conquistou por causa da sua força na guerra, não. Era por causa da sua intimidade com Deus. Davi se esforçava, mas quando ele errava, ele reconhecia o erro, reconhecia a falha dele. E o seu coração, como é que tá? Escreve aqui nos comentários. Quero ter um coração arrependido. Não vou cometer essa falha de falar, quero ter um coração igual ao de Davi. Não, senhor. Não, senhor. Deus, ele não quer cópias. Ele quer pessoas únicas. Então coloque aqui nos comentários. Quero ter um coração arrependido. Ou só escreve, coração arrependido. Só isso. Escreve aí. Porque você está aprendendo como é importante ter um coração simples para entender a vontade de Deus, a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Errou, amigão? Pede perdão. E aprenda com o seu erro. Não cometa novamente o erro. Se errar de novo, pede perdão. E ponto. E acabou. Tenha um coração simples, igual da cidade de Sodoma. Uma população simples, mas que se arrependia. Agora, Cafarnaum, uma população que tinha conhecimento, mas que tinha o ego maior do que o seu conhecimento. Pense nisso. Amém? Vamos ao versículo de número 24 e o último do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 24 diz assim: Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Irmão, tem coisas que eu amo Jesus. O Jesus da Bíblia, tá? O Jesus daqui, ó, da Bíblia. Exato, da Bíblia, da sua Bíblia. O Jesus dos Evangelhos, eu amo ele. Sabe por que eu amo ele? Que meu Jesus, ele sabia exatamente como atingir as pessoas. E ele não pensava duas vezes se precisasse atingir o ego, atingir a parte pessoal das pessoas. O Jesus da Bíblia, tá? Se ele olhasse pra você e visse que você era peitão inchado, né? Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu tenho conhecimento. Eu faço e desfaço quando eu quiser. Exato. Quando Jesus via isso, ele olhava assim, ó. É mesmo, é? Você é bom, então. Eu sou bom. Você lembra quando o jovem rico chega em Jesus e diz assim: eu tenho propriedades. Eu cumpro todos os mandamentos a qual Deus deixou para Moisés. Eu faço. Eu desfaço, eu tenho empregados, eu tenho casas, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo. O jovem rico, ele queria impressionar Jesus. Só que Jesus olha assim, eu imagino, né, Jesus olhando pro jovem rico assim, ó. Ouvindo, né, o jovem rico lá batendo no peito, mostrando, tá vendo esse daqui? Esse aqui é meu empregado. Tá vendo? Esse daqui é minha cozinheira. Tá vendo? Esse daqui eu pago ele só pra ficar me abanando. Tá vendo? Esses daqui são meus carregadores. Eu subo ali no carrinho e eles colocam aqui no ombro, aqui, ó. E vão me carregando pra onde eu quiser. Eu tenho isso, tenho aquilo. E Jesus lá assim, ó. É mesmo? Você tem isso aí tudo? Uau! E ali então ele fala assim, e além de tudo isso, eu cumpro todas as regras. Tudo o que a religião ensina eu faço, tudinho. Jesus olha para ele e fala assim, ah é?
Tá bom. E ali então Jesus fala, para você vir comigo, me seguir, vende tudo o que você tem, divida com os pobres e vem comigo. Aí, irmão, eu imagino Jesus lá longe já, olhando pro jovem rico e fazendo assim. E aí, mano? Boa, mano. Aí o jovem rico lá assim, olhando para um lado, para o outro, pensando, né? O quê? Eu tenho que pegar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho, abrir mão da vida boa que eu tenho, abrir mão das coisas que eu tenho, pra seguir esse pé rapado aí, seguir esse cara aqui. E aí Jesus vai se distanciando e o jovem rico não acompanha Jesus. Não vai lá fazer o que Jesus mandou para depois seguir Jesus. Não faz. Jesus, irmão, só faz assim para ele, ó. Tchau. Da mesma forma que quando existiu ali um caso, né, nos 4 evangelhos, a qual um discípulo chega assim e fala assim, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Jesus fala, não vai enterrar seu pai não, bora. Deixa eu despedir da minha família, dos meus amigos que estão lá na minha casa, numa festa. Deixa eu ir lá, depois eu sigo o senhor. Não vai não, bora. Desses dois não sabemos se o cara abandonou o enterro do pai dele e seguiu Jesus ou não. Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas Jesus deixa muito claro. Ele olha para você e pega aquele espinho na carne. Aquilo que vai te atingir. Se você é daquele tipo que fala assim, mexa com tudo, não, só não mexe com meu bebê, só não mexe com meu filho, só não mexe com a minha filha, se mexer com a minha filha, o pau vai quebrar, meu amigo. Eu quebro a sua cara. Aí o Espírito Santo olha assim e fala, como é que é? Aí o Espírito Santo vê você todo bravão, quando alguém mexe com o seu filho. E imagina, quem é que o Espírito Santo vai tocar? Para testar, para ver se você é fiel mesmo ou não. Adivinha quem é que o Espírito Santo vai tocar? Me diz aí. Quem você acha que é? Só para nós aqui, só para nós. Quem você acha que o Espírito Santo vai tocar para testar você? Sabe aquela casa lá que você gastou muito dinheiro para construir, deixar reformada, tudo bonitinho do jeito que você quer? Adivinha qual é o local que o Espírito Santo vai tocar para testar a sua fidelidade? Imagine que o Espírito Santo chega em você e fala assim, vende a casa, doa aos pobres e vem fazer a obra. Você iria? Vamos para o texto, versículo 24. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor. Jesus está falando para judeu, irmão. Judeu que bate no peito. Nós somos o povo escolhido por Deus. Eles estão errados? Não. Mas Deus não escolheu eles como o povo escolhido de Deus para que eles se engrandecessem, batessem no peito falando que são os caras. Não. É para eles serem humildes e ensinar as nações. Mas o povo de Israel, o povo judeu, dificulta muito o acesso de pessoas a Deus através da religião deles. E aqui nesse caso, Jesus então deixa claro, olha, vocês não estão valorizando eu. Jesus não está falando do Diego, não, está falando do Jesus, do o Cristo, exatamente. Jesus está falando do Cristo e fala assim, vocês não estão valorizando. E por isso, olha, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vós, do que para ti, do que para vocês. Eles serão menos cobrados do que vocês. Por quê? Porque eles não tiveram, a cidade de Sodoma não teve a oportunidade de receber Jesus, de aprender com Jesus, de ouvir Jesus, Não tiveram essa oportunidade. Por isso, eles terão uma cobrança no dia do juízo? Sim. O juiz vai julgar eles? Sim, vai julgar eles. Mas o peso do julgamento neles
é diferente do peso daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus e não quiseram, não valorizaram. Isso inclui você. Você também está tendo a oportunidade de estudar a palavra, de aprender sobre Jesus. Só que às vezes você quer o Jesus lá dos anticristo, dos falsos profetas. Porque o Jesus deles é mais bonitinho, é mais fofinho, é mais gostosinho, é mais... Oi! Sabe quando você vê um gatinho bem novinho, recém-nascido assim, todo fofinho, todo bonitinho, um cachorrinho bem pequenininho, todo bonitinho, todo fofinho, igual uma criança quando nasce, toda bonitinha, toda carinha de joelho, tudo parecido, mas bonitinho, fofinho. Você acha que Jesus é isso? Não, amigo. Eu costumo dizer que Jesus, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai ser pior do que um capitão do exército, do que um general do exército. Sabe por quê? Jesus vai ser pior que eles. Porque eles, o capitão do exército, imagine o capitão do exército agora. Esse camarada, ele tem acesso ao seu corpo, à sua mente, mas ele não tem acesso ao seu espírito. Então esse cara, ele vai treinar seu corpo, vai treinar sua mente. Mas Jesus vai treinar a sua mente, o seu corpo, mas também o seu espírito. Jesus, ele vai mastigar o seu espírito, vai mastigar o seu corpo e vai mastigar a sua mente. Ele vai testar você ao extremo, junto com o Espírito Santo. Ele vai testar você. Ele vai querer ver se você é fiel mesmo ou não. É isso que significa o versículo 24. Sodoma não teve oportunidade de ter acesso a Jesus. A cidade de Cafarnaum teve. A cidade de Sodoma não teve acesso a Jesus. Já você teve. Você vai ser mais cobrado no dia do juízo do que a cidade de Sodoma. O que significa isso para finalizar o estudo? Jesus está falando aqui naquele dia. Muitas pessoas vão falar: não, Deus, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus. Eu não tive a oportunidade de saber sobre Jesus. Ninguém quis falar para mim. Ninguém quis me ensinar. Ninguém quis... Oh, Deus, deixa eu te contar uma coisa. Todas as pessoas que falavam que ia ensinar sobre Jesus cobravam dinheiro. Nós tínhamos que pagar para eles, para ter acesso aos estudos, às palavras, ao ensinamento. Nada era de graça. E, oh Deus, eu sou tão humildezinho. Eu não tenho din-din para pagar para eles. E sabe o que vai acontecer? De repente Deus vai assim, ó, abrir uma tela. E sabe o que vai estar naquela tela? Todas as pessoas que Deus enviou até você para te ensinar sobre Jesus e você não quis. Naquela tela vai estar todas as pessoas que Jesus mandou até você para ensinar sobre ele e você não quis. Naquela tela vai estar lá pessoas a qual o Espírito Santo trouxe até você para você aprender sobre Jesus e você não quis. Diego, mas tudo é dinheiro hoje em dia. Não é tudo dinheiro. 99% é. Eu te garanto que tem 1% dos servos de Deus, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das famílias de Deus, que estão sacrificando tudo o que tem para entregar o conhecimento de Jesus para você de graça. Aí você fala: quem? Me dá um exemplo de alguém que prega a palavra, que ensina Jesus, que fala quem é Jesus, que ensina sobre jejum, ensina sobre a palavra, ensina sobre oração, ensina como ler a Bíblia, ensina como ter intimidade com Deus de graça. Me fala, Diego, quem? Quem?
olha aqui para mim agora. Para você que está assistindo no vídeo, olha para mim aqui. Pergunta de novo. Vai, com toda a sua arrogância. Quem ensina sobre Jesus de graça? Me fala quem? Posso te falar uma pessoa? Eu conheço vários, tá? Mas uma pessoa, essa pessoa que você está olhando para ele agora. Para você que está ouvindo apenas o áudio, essa pessoa que está te falando agora. Essa voz que você está ouvindo, ou esse cara que você está olhando, não cobra nada para você fazer esse estudo bíblico. Quanto você pagou para estudar? Quanto você pagou para aprender? Vou te perguntar de uma outra forma. Quanto vale um estudo desse nas plataformas de estudos ou de curso? Quanto vale eu pegar todos os meus estudos e colocar numa plataforma de curso e pegar afiliados para revender o curso? Quanto que eu poderia ganhar com isso? Você já pensou? Já imaginou quanto que eu poderia faturar com isso? Só que eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso com o Espírito Santo, um compromisso com Jesus. Que enquanto Ele estiver me dando condições para realizar, para fazer os estudos bíblicos, vai ser feito de graça. E aí, um dia, você vai falar para Deus, Deus, ninguém fazia de graça. De repente, vai aparecer um cara feio que nem eu. E Jesus, ou Deus vai falar, tá vendo esse cara? Quanto que ele te cobrou para aprender? Ah, mas ele? De que igreja que ele era? Quem era o pastor que estava por trás dele? Aí Deus fala, o pastor que estava por trás dele era Jesus. Ele não te cobrou nada. Mas você toda vez arrumava desculpa para não estudar a palavra. É isso que significa o último versículo do estudo de hoje. Pense nisso. Vamos para o final do estudo de hoje? Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Pai amado, eu venho te agradecer por este estudo bíblico de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, sobre as revelações. Tudo que nós aprendemos no estudo de hoje, eu agradeço muito por tudo isso. Obrigado pelas revelações. Obrigado pelos ensinamentos. Assim como o Senhor Jesus agradeceu ao Senhor lá nos 4 evangelhos, a qual Jesus agradeceu falando obrigado por ter escondido esses conhecimentos, essas revelações dos grandes estudiosos e ter revelado aos pequenos. Eu também agradeço ao Senhor por ter guardado esse conhecimento para nós que estamos aqui estudando. Muito obrigado, Senhor. Eu venho agradecer desde já. Eu venho pedir ao Senhor Deus que venha abençoar todos e todas as pessoas que deixaram like, que compartilharam, que escreveram nos comentários, que nos ajudaram a levar essa palavra, seja no estudo completo de Mateus 11, ou seja, nos versículos que vão ser também divulgados para o conhecimento das pessoas. Eu venho agradecer ao Senhor por ter nos revelado tudo isso. E peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa que nos ajudou a levar cada vez mais as sementes, levar mais e mais longe cada semente dessa. Eu venho agradecer em nome do Senhor Jesus. Eu venho pedir ao Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, neste momento, eu venho pedir ao Senhor que venha transformar este estudo bíblico, gravado em português do Brasil, transforme ele em vários idiomas. Leve estes estudos bíblicos aos 4 cantos do planeta, cada um no seu idioma original. Eu peço isso e agradeço desde já. O Senhor Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás qualquer coisa e isso vos será feito, realizado. Então eu peço que esse estudo bíblico chegue aos 4 cantos do planeta. Espírito Santo, transforme esse áudio em vários idiomas. Eu venho agradecer desde já ao Espírito Santo por ter usado este instrumento chamado Diego Freitas. Eu venho agradecer desde já ao Senhor Jesus por ter nos revelado os segredos
dos 4 evangelhos. Eu venho agradecer ao Senhor Deus por tudo que tem nos mostrado e nos ensinado em cada estudo. Muito obrigado por tudo isso. Eu venho fazer um pedido para a Trindade Santa. Me ajude, me dê forças, me dê foco para continuar e atingir a meta de fazer estudos bíblicos dos 4 evangelhos. O quanto antes. Essa é a nossa meta. E conto com vocês 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para me ajudar nessa batalha que não é fácil, mas vale muito a pena. Eu peço a vocês e acredito que isso vai acontecer o quanto antes. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, vamos bater essa meta dos 4 evangelhos o quanto antes. O quanto antes, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.